Olá, turma. Estamos na nossa unidade 3 e na nossa videoaula nós vamos falar sobre reprodução, crescimento e regulação do metabolismo microbiano. Essa unidade está subdividida em crescimento microbiano, formas de medir o crescimento microbiano, ciclo celular, crescimento microbiano em sistema fechado. Então, o que é o crescimento microbiano? Crescimento microbiano refere-se ao aumento do número e não do tamanho de células. A gente está falando da replicação, celular. Geralmente essas células elas se organizam em colônias. Como vocês podem observar na imagem, ao lado, nós temos aqui uma placa de Petri, que é utilizada para o cultivo de micro-organismos em meio de cultura, meio sólido. E esses micro-organismos em crescimentos, ele aumentam o número de células. Então, vocês podem observar esses pontos vermelhos, esses riscos, essas estrias vermelhas, representam, diversas colônias de bactérias. Para o micro-organismo crescer, seja no seu ambiente natural, seja no ambiente laboratorial, ele precisa de diferentes fatores de crescimento. E aqui nós apresentamos esses fatores divididos em fatores químicos e físico-químicos. Os fatores químicos são a água, os macronutrientes que vocês já estudaram, carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas, os formados pelos elementos CHOMPs, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Os micronutrientes são principalmente os sais minerais, magnésio, ferro, cálcio, aí depende de cada grupo microbiano. Cada tipo de micro-organismo, ele vai ter a sua exigência nutricional. E alguns micro-organismos, eles precisam de fatores de crescimento, que são algumas substâncias que precisam estar presentes nesse meio para que o organismo consiga crescer melhor, que são principalmente alguns grupos de vitaminas, purinas e pirimidinas. E os fatores físico-químicos são aqueles fatores que precisam ser regulados para garantir o crescimento microbiano, como, por exemplo, a temperatura ideal de crescimento do micro-organismo, o pH do meio. Então, se é um micro-organismo que vive bem em meio ácido, ou se é melhor um meio neutro, ou ele prefere um meio básico, então precisa se regular o pH. Em relação à pressão osmótica, que refere-se à concentração de soluto naquele ambiente em relação à concentração de soluto celular, e a sua tolerância ao gás e oxigênio, se ele precisa de grandes concentrações, pequenas concentrações, ou se ele é um ser anaeróbico, que ele não requer a presença do gás e oxigênio para sobreviver. Em relação aos fatores que afetam o crescimento microbiano, nós temos o estado químico e o estado físico do ambiente, que são exatamente, assim como a gente tem que eles requerem, a ausência ou o excesso deles podem acabar inibindo o crescimento. Temperatura, pH, água, oxigênio e outros fatores, como a pressão e a radiação. Para a gente calcular o crescimento microbiano, a gente pode contar suas células, As células microscópicas, utilizando a câmara de Petroff-Hauser, ou utilizando um contador de colônias, para contar as colônias. A contagem de colônias, usando o contador de colônias, nada mais é do que quantificar mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É conferir quantas colônias existem numa placa. O contador, ele auxilia, ele ajuda, pois ele tem uma luz, embaixo da câmera, que facilita a visualização. E aqui, como vocês podem ver nessa imagem, existe um visor, onde a gente vai apertando um botãozinho e ele vai
colocando, né, aumentando o número de acordo com as vezes que vamos apertando. Outra forma de medir o crescimento é medindo a turbidez, a densidade ótica. Aí a gente utiliza esse equipamento chamado de espectrofotômetro. Nós colocamos a amostra nessas cubetas de vidro e inserimos no equipamento para que ele faça a leitura em um determinado comprimento de onda. E aqui, ó, como vocês podem ver na imagem, a gente tem um comprimento de onda, nesse caso, de 540 nanômetros e uma densidade ótica de 0,32. Então, esse aqui, a medida da densidade ótica, vai nos indicar quantos micro-organismos existem nessa amostra. Ok? O ciclo celular bacteriano. O ciclo celular bacteriano refere-se à multiplicação dos micro-organismos. As bactérias, na sua maioria, elas se multiplicam por um processo simples de mitose, que a gente chama de fissão binária, onde a bactéria ela vai duplicar o seu DNA e em seguida, né, vai acontecer a separação da membrana plasmática em duas novas células. O período de divisão celular depende do tempo de geração de cada bactéria. Então, o que é o tempo de geração? É o tempo necessário para que essa célula sofra uma mitose, certo? A duplicação celular é o processo de divisão da célula e envolve um conjunto de proteínas conhecidas como FTS. Todos os procariontes e arqueobactérias e organelas, mitocôndrias e cloroplastos, eles se duplicam dessa forma, tá? Aqui a gente tem mostrando a bactéria, o tempo de geração. Esse tempo de geração, ele depende de fatores genéticos e também de fatores nutricionais. Se falta algum nutriente no meio, esse tempo de geração, ele pode aumentar. Então, de acordo com o tempo de geração, as células elas podem se multiplicar a cada 15 minutos, a cada 20 minutos ou a cada meia hora. Isso varia muito entre um grupo microbiano e outro. As bactérias, elas crescem de maneira exponencial. E aqui, ó, a gente tem tempo de geração. Nós temos uma célula. A cada 5 minutos, o tempo de geração dessa bactéria aqui é 5 minutos. Nós já vamos ter 2 elevado à quinta, representa 32 células. Tempo de geração 10, 2 elevado a 10, 1024. Então, ele cresce de uma forma exponencial. Em um sistema fechado, as bactérias elas vão crescer de uma forma, digamos, sincronizadas, certo? E ela tem todo um preparo inicial para que ocorra esse crescimento. Então, as bactérias, elas crescem dentro de um sistema fechado, seguindo esse gráfico. Elas vão ter uma fase onde não há crescimento em número, apenas crescimento em volume. A fase de crescimento propriamente dita. Uma fase onde o período já está, o meio já está ficando crítico, as condições de sobrevivência já começam a ficar limitadas e uma fase de morte. Então, o crescimento em sistema fechado refere-se ao comportamento do micro-organismo em um meio de cultura, ou seja, o seu cultivo em um meio definido, em sistema fechado. Muito importante ressaltar, pessoal, que esse gráfico ele é válido para sistema fechado, ou seja, para o cultivo de micro-organismos em laboratório, em condições laboratoriais. A primeira fase, ela é chamada de fase lag, ou fase de adaptação. Como falado anteriormente, nessa fase não há aumento do número de células. É nessa fase que o micro-organismo ele faz um reconhecimento local. Nessa fase, ele está se adaptando ao meio de cultura. Ele está identificando se as condições físicas e nutricionais necessárias estão ali presentes para ele crescer.
E esse tempo, né, o tempo que esse organismo passa em fase lag, ele pode ser longo ou ele pode ser curto. Vai depender muito de um micro-organismo para outro. Após reconhecido o meio, né, ele vai passar para a fase log. A fase log, ou também chamada de fase exponencial, é quando o micro-organismo ele já se adaptou e aí começam as suas divisões. Ele entra, né? Essa fase log, ela pode ser mais curta ou ela pode ser maior, dependendo do tempo de geração. Recebe esse nome pois os micro-organismos estão totalmente adaptados e começam a crescer de forma exponencial. Nessa etapa, a reprodução e o tempo de geração varia de acordo com a espécie de micro-organismo e os fatores físicos do meio. Na fase estacionária, visualizar, ela é igual à fase exponencial, né? Porém, a fase de morte, ela é mais lenta do que a fase de crescimento, do que a fase log, tá? E aqui nós temos um resumo, onde a gente tem a fase lag, ou crescimento, onde elas estão reconhecendo o meio, né? E elas aumentam apenas em tamanho. Elas não aumentam, não há reprodução. Então, não aumenta em número, apenas em tamanho, ok? E aí, inicia a fase log, ou fase exponencial. É a fase de crescimento logarítmico dos micro-organismos. A fase estacionária é aquela fase de período crítico, onde o número de nascimentos é proporcional ao número de mortes do indivíduo. E a última fase é a fase de morte, que caso não haja, né, mudança de meio de cultura, esses micro-organismos vão chegar a nível 0. E aqui nós temos um vídeo, né, mostrando para vocês. Eu sugiro, né, a visualização desse vídeo para entender melhor esse comportamento microbiano em sistema fechado. Também, como sugestão de aprofundamento dos estudos, nós temos os 2 livros disponíveis no AVA, tá? Capítulo 6 do livro Tanaka, Microbiologia em e-book. Esse livro, Microbiologia em e-book, ele tem subdividido todos os grupos, né, de micro-organismos. O livro Microbiologia Básica do Carvalho, ele está na aula 5. Aqui nós temos também um livro de microbiologia geral, ele está disponível em PDF, tá? Aula 3. E mais um vídeo para ser assistido no YouTube. Para compreender melhor, pessoal, esse processo e para a fixação dos estudos, está sendo sugerido uma revisão no estudo do processo de divisão celular, principalmente o processo de mitose. Por quê? Porque a fissão binária realizada pelas bactérias, ela é um processo de mitose. Agora que você compreendeu a curva de crescimento microbiano em sistema fechado, construa um gráfico, escreva as fases de cada uma que ocorre em cada uma das fases, né, do gráfico de crescimento em sistema fechado das bactérias e escreva em detalhe o comportamento microbiano em cada uma delas. Bons estudos e até a próxima aula.